Olá, pessoal. Eu vou resolver com vocês hoje os exercícios que eu havia pedido para vocês fazerem da sessão hora de estudo, do 18 ao 25. Vamos começar pelo 18. Os antiácidos efervescentes contêm em sua formulação o ácido cítrico e o bicarbonato de sódio, os quais, à medida que o comprimido se dissolve em água, reagem entre si segundo essa equação ali. A liberação de gás carbônico explica a efervescência, que é a evolução de CO2. A efervescência é o CO2 sendo liberado, tá? Observada quando se dissolve um desses antiácidos. Então, vocês lembram aquele experimento que eu tinha feito com vocês? Que quando você moía ele, o antiácido, ele fervia mais rapidamente. Quando você usava água quente, ele fervia mais rapidamente. Então, vamos ver o que ele está falando aqui. Com base nessas informações, é correto afirmar que, letra A efervescência será mais intensa se houver pedras de gelo na água? Errado, né? Porque quanto maior a temperatura, mais rápida a velocidade, independente se ela é endotérmica ou exotérmica. Então, é o contrário. Letra B. Um comprimido triturado de antiácido se dissolverá mais lentamente do que um comprimido inteiro? A gente fez esse experimento, né? Quando ele está triturado, ele tem maior área superficial, então ele se dissolve mais rapidamente. Letra C. A efervescência será menos intensa se a água estiver quente. Na água quente, a temperatura é maior, então a efervescência vai ser maior, porque ela vai ser uma reação mais rápida, né? Está errada também. Letra D. A temperatura tem papel essencial na velocidade de dissolução do comprimido? Aqui ele não está afirmando, mas essa é verdadeira, né? Porque ela tem um papel essencial. Se você aumentar, a velocidade aumenta. Se você diminuir a temperatura, a velocidade diminui. Então, essa é a correta. E a letra E, só para ver que ela está errada também, os componentes do antiácido no estado sólido reagem mais rapidamente do que em solução aquosa. Nunca, né? A velocidade é sempre maior no estado aquoso. Não, sempre a área superficial é maior no estado aquoso. Ela ganha até quando está moído. No estado aquoso, a velocidade é maior até do que quando ele está bem triturado. Então, a velocidade no estado aquoso é a mais rápida de todas elas, tá bom? Então, essa está errada. 19. Com a finalidade de abordar os assuntos corrosão e cinética química, alguns experimentos foram realizados por um professor de ensino médio no laboratório de sua escola. Primeiro, 2 pedaços de papel alumínio foram colocados em 2 copos diferentes, sendo um pedaço em cada copo. Um copo continha solução limpa-piso, que é ácido clorídrico 6 mol por litro, pura, e outro a mesma solução diluída 1:10. Com certeza ele vai pedir para comparar a velocidade, né? Qual que vai ser maior velocidade? A mais concentrada. A concentração, quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida é a velocidade. Então, HCl pura vai ser mais rápida, né? No segundo experimento, o processo foi repetido, agora com as concentrações iguais nos 2 copos. Porém, um deles estava em banho de gelo e o outro não, estava a temperatura ambiente. Então, qual que vai ser mais rápido aqui? Com certeza, o banho de gelo vai perder, né? Porque a temperatura foi diminuída. Então, a temperatura ambiente vai ser mais rápido. 3. O processo foi novamente repetido, usando-se somente a solução diluída em banho de gelo. Então, agora, as duas estavam diluídas, as duas estavam em banho de gelo. Só que agora, em um dos copos, o alumínio estava amassado e no outro não. Então, aqui mexe com a área superficial, né? Quando o alumínio está amassado, você não tem acesso a tanta área quando ele está liso. Porque aquela parte que fica interna no alumínio amassado é mais difícil de atingir. Então, o alumínio amassado vai ter uma velocidade menor do que quando ele está liso, que ele permite que o ácido clorídrico entra em contato mais facilmente com todas as superfícies do alumínio, né? Então, alumínio liso mais rápido. E dos resultados apresentados acima, é de se esperar que a reação mais rápida ocorra se usarmos simultaneamente
Letra C, solução 6 mol por litro, que é a que não estava diluída, né? Temperatura ambiente, que é a que não estava em banho de gelo, e alumínio liso, que é aquela que o alumínio não estava amassado. Então, é a letra C. Exercício 20. O ramo da ciência que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam é denominado cinética química. Pode-se definir reações químicas como sendo um conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias reagem entre si, dando origem a diferentes compostos. De acordo com a cinética química, analise as afirmativas abaixo. Primeira, a energia de ativação das reações endotérmicas aumenta com o aumento da temperatura? Não importa se a reação é endo ou exo, o aumento da temperatura torna a velocidade mais rápida, né? E tornar ela mais rápida significa o quê da energia de ativação? Diminuir, né? Porque o objetivo é diminuir a energia de ativação, né? Que daí a reação fica mais rápida. Então, essa aqui está errada, porque ele está falando que o aumento da temperatura faz a energia de ativação aumentar. Não, porque daí a reação vai ficar mais lenta, né? Essa está errada. 2. Quando a energia potencial do estado de transição é alta, é necessário uma grande quantidade. A energia potencial do estado de transição é a energia do complexo ativado, tá? Quando o complexo ativado está alto, isso que quer dizer? É necessário uma grande quantidade de energia durante a colisão para formar o complexo ativado. Essa tá certa, né? Porque faz de conta que você precisa de o complexo ativado está lá em cima. Você não vai precisar de muita energia para formar ele? Essa está falando exatamente isso. Essa está certa. 3. Todas as colisões que ocorrem entre as moléculas das substâncias reagentes no estado gasoso são efetivas, razão pela qual os gases são bastante reativos. Olha, é muito complicado você afirmar que todas as colisões são efetivas. Sim, tá certo que os gases são bastante reativos, porque eles têm bastante velocidade, né? Eles se chocam mais facilmente, tornam as colisões efetivas mais fáceis de acontecer. Mas falar que todas as colisões são efetivas, tá errado, né? Então, essa não tá certa. 4. A ação catalítica, em última análise, ou seja, a ação do catalisador, proporciona à reação química um mecanismo alternativo de mais baixa energia. É o que ela faz, né? Ela diminui a energia de ativação. É um mecanismo alternativo, porque vocês lembram aqueles gráficos de energia de ativação? Por exemplo, um gráfico que a reação está acontecendo assim. Aqui estão os reagentes, a reação acontece assim, e ali embaixo estão os produtos. E aí, quando você coloca um catalisador, o que acontece? Você diminui a energia de ativação, que é a energia para sair do começo e ir até lá em cima. Nesse caso aqui, com o catalisador, proporciona um mecanismo alternativo de menor energia, que é o que está falando isso para a formação dos produtos. É o que está falando ali na 4, né? Então, essa aqui está correta. Então, a resposta certa é 2 e 4, letra C. 21. Um estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Essa transformação pode ser representada por A mais B, na presença de um catalisador, dando produtos. A mais B, na presença de um catalisador, dando produtos. Após uma série de 4 experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela. Então, vamos ver o que ele fez. No primeiro experimento, nos 4 experimentos, ele usou a mesma concentração inicial de A, a mesma concentração inicial de B, e ele variou o quê? Variou a temperatura e variou a massa de catalisador. E aí, lá embaixo, na última linha, é o tempo que demorou para a reação acontecer. Meio estranho isso aqui, né? Porque ele está tentando estudar o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma reação química. Então, se ele quer estudar o efeito da temperatura,
ele tem que variar a temperatura e ver o que aconteceu com a velocidade. Mas se ele variar a temperatura e variar mais alguma coisa, por exemplo, ali ele variou a massa do catalisador, ele não vai saber se a velocidade alterou por causa da temperatura ou da massa do catalisador. Então, a única coisa que ele teria que fazer aqui é manter a massa do catalisador constante, porque aí ele sabe que tudo que está mexendo na velocidade foi por causa da variação da temperatura, né? Então, o exercício pede assim: que modificação deveria ser feita no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo proposto? Se ele queria estudar o efeito da temperatura, a temperatura é a única coisa que ele pode variar. Então, ele deveria, letra C, usar a mesma massa de catalisador em todos os experimentos, porque aí ele vai saber, por exemplo, alterou a temperatura de 15 para 20, ele sabe que o que mexeu lá no tempo, ou seja, na velocidade, foi por causa desse aumento de temperatura. Ele vai saber qual foi a influência da temperatura na velocidade da reação, né? Então, todas as outras variáveis ele tem que manter constantes. Então, é a letra C. Exercício 22. As reações químicas metabólicas são fortemente dependentes da temperatura do meio. Como consequência, os animais de sangue frio possuem metabolismo retardado, fazendo com que os mesmos se movimentem muito mais lentamente em climas frios. Verdade. Isso os torna mais expostos aos predadores em regiões temperadas do que em regiões tropicais. Aí já não está falando a minha língua, não sei o que é uma região temperada ou tropical, não me lembro mais. Desculpa, professora de geografia. Mas eu acredito aqui, pela lógica do exercício, que a região temperada seja onde a temperatura é menor, né? Assinale a alternativa que justifica corretamente esse fenômeno. Letra A. Um aumento na temperatura aumenta a energia de ativação das reações metabólicas, aumentando suas velocidades? Está errado, né? Porque quando você aumenta a temperatura, você diminui a energia de ativação. Aí você aumenta a velocidade. E aí ele está falando que se você aumentar a temperatura, vai aumentar a energia de ativação. Não. Vai, porque aí se você aumentar a energia de ativação, a reação vai demorar mais para acontecer, né? Então essa está errada. Letra B. Um aumento na temperatura aumenta a energia cinética média das moléculas reagentes? Sim. Quando você aumenta a temperatura, aquelas moléculas são aquecidas, elas aumentam a velocidade delas, que é a energia cinética, né? Então, aumenta a velocidade das reações metabólicas. Correto. Essa é a resposta correta. Daí vocês analisem as outras para ver por que elas estão erradas, tá? Qualquer coisa me peçam. 23. Nas embalagens dos alimentos perecíveis, é comum encontrar a recomendação: manter sob refrigeração. A carne vermelha, por exemplo, mantém-se própria para o consumo por poucas horas sob temperatura ambiente, que é próxima de 25 graus. Então, quando está em temperatura ambiente, a reação de decomposição é muito rápida. Então, a velocidade da reação de decomposição é alta, né? Por poucos dias, quando armazenada numa geladeira doméstica, temperatura próxima de 5 graus Celsius. Então, você já tornou a reação mais lenta, né? A reação de decomposição, porque você abaixou a temperatura. Se você abaixar a temperatura, a reação de decomposição vai acontecer, vai demorar mais para acontecer, porque a velocidade da reação vai ser menor. Então, a decomposição vai demorar mais para acontecer. E por cerca de 12 meses, quando armazenada num freezer, temperatura abaixo de menos 15 graus Celsius. E aí só está mostrando que conforme você diminui a temperatura, você diminui a velocidade da reação de decomposição, tá bom? E aí ele dá vários gráficos. Os gráficos apresentados a seguir, o que melhor representa a variação da velocidade das reações químicas responsáveis pela decomposição da carne em função da temperatura de armazenamento no intervalo entre 15 e 25 graus Celsius, qual deles? Então, vamos analisar os gráficos. Olha o primeiro gráfico ali. Quando a temperatura era de menos 15 graus Celsius, a velocidade da reação era baixa. Quando ela aumentou para 5 graus Celsius,
Aumentou a velocidade da reação. Tá certo, né? Porque você está aumentando a temperatura, a velocidade da reação está aumentando. E aí você aumentou ainda mais a temperatura, olha ali no 25 graus, aumentou ainda mais a velocidade da reação. Esse aqui é o gráfico certo, né? Por quê? O que acontece quando você aumenta a temperatura? Você aumenta a velocidade da reação, então com certeza vai ser um gráfico crescente, que é como aquele da letra A. A letra B não faz sentido, porque você está aumentando e depois você aumentou mais a temperatura e aí a velocidade caiu. Isso não faz sentido, né? Porque é uma constante. Conforme você aumenta a temperatura, mais rápida vai ser a velocidade da reação. Ela não vai diminuir com o tempo. A letra C está errada, porque ela toda está diminuindo o aumento da temperatura. A letra D também, porque primeiro ela diminui e depois ela aumenta, então isso não faz sentido também. E olha ali na letra E, significa, ali naquele gráfico está dizendo que a mudança da temperatura não afeta a velocidade da reação. Você está vendo que é uma linha? Aquela linha ali significa que a velocidade da reação é sempre a mesma, não importa a temperatura. E isso não é verdade. Então, a correta é a letra A. O aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Quanto mais você aumentar, mais vai aumentar a velocidade da reação. Tá bom? 24. Os catalisadores são usados em pequenas quantidades e podem acelerar reações químicas, o que torna econômico um determinado processo industrial. Em substâncias químicas, essas substâncias químicas, os catalisadores, têm larga aplicação na indústria petroquímica, nos conversores catalíticos de veículos automotivos e nas células de combustível. O desenvolvimento de catalisadores cada vez mais eficientes constitui um dos trabalhos de pesquisa mais importantes da atualidade. Verdade, tem muita gente que estuda catalisadores, porque cada reação ocorre melhor com determinado catalisador. Não quer dizer que é o mesmo catalisador para todas as reações. Com certeza não é. Então, tem muita gente que estuda catalisadores, porque é uma coisa que vale muito a pena, porque a reação acontece mais rápido. Então, se você está falando de uma indústria, a reação acontecer mais rápido é uma grande coisa, porque aí você vai conseguir produzir muito mais produto com o mesmo equipamento, né? Então, é uma vantagem muito grande você utilizar um catalisador numa indústria. A partir dessas informações e da análise do gráfico que representa o rendimento de uma reação química, com e sem catalisador, é correto afirmar que os catalisadores, letra A, permitem obter os produtos de uma reação química mais rapidamente, certo? Em razão de diminuir a energia de ativação dessa reação, certo? Essa aqui mesmo, né? É a letra A, a correta. Vamos ver a letra B. Causam alterações na variação de entalpia de uma reação química. Vocês lembram que o ΔH, que é a variação de entalpia, é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. E isso não muda, né? Lembra aquele gráfico que eu tinha desenhado aqui agora? Aqui estão os produtos, aqui estão os reagentes. Ó, a entalpia dos produtos é aqui, a entalpia dos reagentes é aqui, a entalpia dos produtos é aqui, e não vai interferir se a reação é sem catalisador ou com catalisador. O ΔH não vai variar, porque o ΔH é essa diferença aqui, ó, que não varia. O que varia na utilização de um catalisador é a energia de ativação, certo? Então, essa aí está errada, porque o ΔH não varia. Letra C. Agem nos processos reversíveis apenas em um dos sentidos das reações químicas? Não. Se esse aqui for o reagente e aquele lá for o produto, o catalisador também vai atuar. Ele vai diminuir, porque daí a energia de ativação agora, se aquele lá for o reagente, a energia de ativação agora vai ser saindo daqui para chegar lá, né? E a energia com o catalisador vai ser saindo daqui para chegar ali. Então, vai atuar da mesma forma, se aquele lá for o reagente, aquele for o produto. Que daí significa que a reação está invertida, né? O seu objetivo era produzir aquilo, mas aí, no fim das contas, aconteceu alguma coisa e a reação está acontecendo o contrário. Daí, a reação é inversa, mas o catalisador também atua, tá? A letra D e a letra E, elas afirmam coisas que
não fazem sentido porque o catalisador só altera a velocidade, só altera a energia de ativação. Então, leiam elas e vocês vão ver que catalisador não altera concentração de substâncias, poluentes, não alteram o rendimento da reação química, eles só alteram a velocidade porque eles diminuem a energia de ativação, tá? Não quer dizer que você vai colocar um catalisador e a reação vai render mais. Ela não vai render mais, ela simplesmente vai durar menos tempo, tá bom? Exercício 25. O desenvolvimento sustentável pode ser considerado como a busca por alternativas para melhorar as condições de vida sem que se degrade o meio ambiente. A química pode colaborar nessa busca, controlando as reações das substâncias lançadas no ambiente. Um exemplo típico dessa colaboração é o uso nos conversores catalíticos dos automóveis de catalisadores, cuja função nessa situação é aumentar a velocidade da reação, certo? De poluentes produzidos pela combustão, transformando-os em substâncias menos poluentes, uma vez que... Então, assim, você tem uma queima acontecendo, você vai produzir uma coisa que não é desejada. Se você colocar um catalisador ali para fazer essa coisa que foi produzida não desejada se transformar em outra mais rapidamente, isso é uma coisa boa para o meio ambiente. Então, o catalisador, nesse caso, estaria atuando, transformando um produto indesejado em outro desejado mais rapidamente, tá bom? Uma vez que, letra A energia de ativação do complexo ativado na etapa lenta do mecanismo da reação diminui. Porque o catalisador, ele vai... Vocês lembram que eu expliquei na última aula sobre as várias etapas, né? A etapa lenta é a que manda, porque ela é a que mais demora. Então, o catalisador vai atuar principalmente na etapa lenta. E ele vai diminuir a energia de ativação do complexo ativado. É isso que o catalisador faz, né? Ele diminui a energia de ativação, tornando a reação mais rápida por causa disso. Então, a correta aqui é a letra A. Tranquilo? Então, tá bom. Então, os próximos exercícios eu vou passar para vocês fazerem na próxima aula. E aí, depois a gente resolve junto. Muito obrigada. Por hoje é isso.